Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. E hoje eu tô aqui para falar com vocês uma notícia não muito legal, uma notícia triste. Quando eu acordo, a primeira coisa é pegar o celular, verificar assim o que rolou, no WhatsApp, no Instagram. E a primeira coisa que eu vejo no Instagram é justamente uma postagem do John Romita Jr. falando, olha, que meu pai, o senhor John Romita Senior, né, aquele final, o nome dele é SR, é Senior, faleceu aos 93 anos de idade enquanto dormia. Né? Então, aos 93, ele estava, enquanto dormia na sua cama, não era no hospital, era uma morte, a gente chama morte tranquila. Ele estava em casa dormindo que simplesmente subiu. Subiu para um grande panteão de artistas que ele está agora, nesse momento, mas ele deixa na Terra um legado de vida que ele dedicou na Casa das Ideias, na Marvel, né? E principalmente na vida do Homem-Aranha. Ele foi responsável por grandes histórias, como por exemplo a descoberta do Norman Osborn como Duende Verde, a história do Homem-Aranha Nunca Mais, o visual da Mary Jane, que essa é uma história muito engraçada. O Stan Lee estava desenvolvendo essa história dessa nova garota, e ele chega para o John Romita e fala, olha, a gente está desenvolvendo essa garota e ela vai entrar na vida do Peter Parker e eu quero que você desenhe a mulher mais linda que você conseguir desenhar. E na cabeça dele, ele tinha a visão da atriz Anne Margaret, que fez até um filme com Elvis, como uma atriz lindíssima. Então ele pegou o visual dela e fez a icônica Mary Jane, né? Mais ou menos isso aqui. Não é essa arte, é do Olivier Coipel, da Dinastia M, né? Que ela fala assim, aquela famosa frase, olha, eu acho que hoje você tirou o dia de sorte, gatão, de Tigrão, aliás. Ele também esteve envolvido com a história da morte da Gwen Stacy. Então, assim, ele foi responsável por grandes momentos da vida do Cabeça de Teia, co-criador do Wolverine. Ele havia se aposentado aos 96, em 1996, mas ele continuou fazendo trabalhos na Casa das Ideias. Ele tem uma história que eu gosto muito, que é a Amazing Spider-Man 600. Ela até saiu naquela Marvel Saga número 4, em que o Peter Parker está num limbo e o Doutor Estranho o guia para ele poder sair desse limbo. Ele tem que passar por toda a vida dele, passando por todos os vilões, como o Abutre, o Lagarto, o Homem-Aranha, todos. Ele vai criando até chegar no momento para enfrentar o vilão, que é um vilão do Doutor Estranho. E como agradecimento ele consegue vencer, ele entrega para ele um presente. Era o aniversário do Peter Parker, quando ele chega em casa, né? Ele comemora. Isso tudo foi desenhado pelo John Romita Jr. E aí quando ele sobe do telhado, ele vai abrir e já começa a arte do John Romita Sr., que é o Peter Parker encontrando com o tio Ben. E termina com a história, com o desenho da Mary Jane, que eu acho que ele conseguiu, é o cara que melhor fez a Mary Jane, na minha humilde opinião. É a que eu mais gosto. E infelizmente agora ele não mais está aqui conosco, mas que como eu disse, a sua obra continuará eternamente nos nossos corações e nas nossas estantes. Então, nessa postagem de John Romita Jr., ele havia até dito, olha gente, se vocês quiserem deixar condolências para o meu pai, por favor, pode escrever aqui. Muitos artistas escreveram. O Jim Lee, ele escreve um texto gigantesco falando da influência que ele teve na vida dele, e como outros artistas. E, inclusive, na vida do John Romita Jr., ele tem um documentário no filme do Demolidor, na parte extra. O filme é horrível, mas a parte de extras é maravilhosa. Ele relata uma história que o John Romita Jr. conversando com o pai dele no carro, falando sobre os personagens, e ele fala sobre o Demolidor, e ele fica fascinado. Poxa, um herói cego, surdo e mudo, um herói cego, mas que tem sentidos ampliados, e que incrível! E isso meio que trouxe ele para o mercado quadrinho. Então ele não seria quem seria hoje, o John Romita Jr., se não fosse pela influência do pai. Então, gente, é nesse momento que aqui eu quero prestar minha homenagem a esse grande artista, dizer muito obrigado pela sua arte, e que Deus o abençoe. Até um dia.